tarde, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, 20 de agosto, daremos início à nossa 14ª aula de História, falando sobre outras formas de produzir açúcar. O açúcar, ele não vem só da cana. Nas aulas anteriores, você estudou a importância econômica do açúcar feito da cana-de-açúcar, nos primeiros séculos de ocupação do Brasil pelos portugueses. Mas você sabia que o açúcar, ele pode ser feito de outras plantas, além da cana-de-açúcar? Sim, é isso mesmo. O açúcar de coco e o açúcar de beterraba são exemplos de açúcares obtidos de outras formas. O açúcar de coco, ele é obtido da seiva, um líquido extraído das flores do coqueiro, e esse alimento é produzido e consumido há muitos séculos em países da Ásia, como as Filipinas e na Indonésia. Nesses países, boa parte da produção do açúcar de coco é feita de forma artesanal, por pessoas da mesma família. É uma tradição passada de geração para geração. E por ser um alimento natural e saudável, o seu consumo está crescendo em muitos países, inclusive no Brasil. Saibam também que o açúcar de coco é muito mais saudável do que muitos adoçantes. Ele é bastante nutritivo, ele possui potássio, ferro e é uma fonte natural de vitaminas como B1, B2, B3 e B6, pois ele possui um índice glicêmico muito mais baixo que muitos açúcares comuns. E isso quer dizer que o açúcar de coco, ele produz uma liberação lenta de energia e não produz os picos altos de insulina, que são prejudiciais à saúde. Ele controla os níveis de açúcar no sangue, o que é excelente para o controle de peso e para quem tem diabetes. Também existe o açúcar de beterraba, que é feito da beterraba açucareira, que é uma planta que se desenvolve facilmente em lugares mais frios. Foi produzida pela primeira vez na França entre o fim do século XVIII e o início do século XIX. Aos poucos passou a ser produzido também em outros países da Europa, onde é muito consumido até os dias de hoje. E esse alimento não é comum no Brasil. Entre a descoberta dos princípios de extração da beterraba açucareira por volta de 1749 e a instalação da primeira grande unidade de fabricação industrial, à véspera do Segundo Império na França, 100 anos se passaram. Uma sucessão de inovações técnicas permite à produção de açúcar de beterraba unir-se às vésperas da Guerra de 1914. A produção de açúcar de cana em escala mundial. O desenvolvimento da produção de açúcar de beterraba foi um novo segmento na produção de açúcar e aparece como uma resposta técnica, estratégica e política à hegemonia do açúcar da cana. E ela identifica-se como uma época em que se afirma a ideologia de um desenvolvimento baseado na indústria. Ela corresponde na França aos primórdios de uma revolução industrial largamente difundida. Então agora vocês puderam conhecer duas outras formas de se produzir o açúcar. E essas duas formas ainda não são utilizadas aqui no Brasil, apesar de o açúcar de coco já existir aqui, já ser vendido aqui, né? Então agora eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre isso e me respondam. Você imaginava que existisse açúcar feito de outras plantas? Sim ou não? Justifique a sua resposta. 2. Você já experimentou açúcar de coco ou de beterraba? Se sim, como foi a sua experiência? Se não, qual deles você gostaria de experimentar? 3. Você acha que os açúcares de coco de beterraba têm um sabor muito diferente do açúcar de cana de açúcar? Por quê? Quero que vocês realizem essas respostas no seu caderno, colocando o cabeçalho e especificando o número da página.
Agora vamos falar um pouquinho sobre a presença dos holandeses no Brasil durante o século XVII. Bom, você viu que o açúcar produzido no Brasil ele era refinado e comercializado pelos holandeses na Europa. A venda desse produto proporcionava muitos lucros. Então, com a intenção de aumentar ainda mais o ganho com açúcar, os holandeses invadiram o Brasil para assumir todas as etapas da produção açucareira. Nessa primeira tentativa, em 1624, eles invadiram Salvador, porém foram expulsos. Já em 1630, eles desembarcaram em Pernambuco e ocuparam as cidades de Olinda e do Recife. A capitania de Pernambuco era a maior produtora de açúcar no Brasil e, para administrar a região, a Holanda escolheu o conde Maurício de Nassau. Durante o seu governo, foram concedidos empréstimos aos proprietários de engenhos e foram feitas melhorias urbanas no Recife, como abertura de canais, construção de pontes, teatros, escolas, hospitais e etc. Veja aqui ao lado o mapa do litoral de Pernambuco com a representação de um engenho elaborado por George em 1643, que foi um dos viajantes que vieram com Maurício para o Brasil. O olhar holandês sobre o Brasil. Ao ocupar as terras brasileiras, o governo holandês trouxe um grupo de cientistas e artistas para retratar o dia a dia, a natureza, as pessoas, as paisagens brasileiras. Esse trabalho resultou num grande relato europeu sobre o Brasil. Vejam aí duas dessas obras. Agora vamos marcar nas informações abaixo V se a informação for verdadeira e F se ela for falsa. Primeira informação: os holandeses não comercializavam açúcar e vieram para o Brasil apenas para conhecer e registrar a natureza brasileira? Falso ou verdade? Os holandeses fizeram muitos investimentos no Recife, financiando tantos engenhos como obras públicas? Verdade ou mentira? Os holandeses foram os primeiros a iniciar a produção de açúcar em Pernambuco? Falso ou verdade? Os artistas holandeses que aqui estiveram fizeram um relato da vida em terras brasileiras, retratando o dia a dia, as paisagens e as pessoas. Verdade ou mentira? Saibam, crianças, que o senso comum e os discursos dos guias turísticos mostram, mesmo que indiretamente, a ideia de que o Brasil poderia ser bem diferente se a colonização holandesa tivesse funcionado. Não existiria um Brasil coeso, mas com certeza este Brasil holandês teria algumas bases sociais e econômicas bem diferentes do nosso Brasil português. A ocupação holandesa no Nordeste brasileiro é visto como um passado que não deveria ter sido encerrado, pois a política holandesa teria formado um Brasil mais forte economicamente. E desde o seu início urbano, esta visão é superficial. Para negá-la, bastaria observar-se o desenvolvimento das colônias holandesas, por exemplo, que atualmente estão tanto no terceiro mundo quanto o Brasil. Vamos finalizar o capítulo 5 com amarrando as pontas. 1. Leia a seguir o texto e responda às atividades. Então, faça com calma a leitura deste texto. Vou aguardar. Agora que já fez a leitura do texto, chegou a sua vez. Marque C para as alternativas corretas e E para as alternativas falsas, erradas. O açúcar sempre foi, ao longo da história, um produto muito popular e consumido em todo o mundo, seja como alimento, seja como remédio? Correto ou errada?
O açúcar, produto muito consumido atualmente, era há mais de 600 anos destinado apenas às pessoas na Europa que possuíam muita riqueza? Certo ou errado? Durante a dominação da América e a produção do açúcar em larga escala nos engenhos do Brasil, o produto começou a ser mais acessível a todas as camadas sociais na Europa? Correta ou errada? Até o século XVII, o açúcar foi um produto usado exclusivamente para a confecção de objetos decorativos, como esculturas de navios e palácios. Até esse período, o seu gosto era considerado ruim e acreditava-se que ele fazia mal à saúde? Certo ou errado? 2. Responda as questões na cruzadinha a seguir. A. Qual o nome do sistema de divisão de terras adotado no Brasil durante o período de domínio europeu? Então, quando eles fizeram aquela divisão do espaço, né, brasileiro, das terras, dando a cada donatário um pedaço de terra para que eles pudessem ali desenvolvê-la e assim trazer riqueza para a coroa portuguesa, que nome foi dado a esse momento? Começa com K. K. Muito bem! É só escrever uma letra em cada quadrado. B. Em que tipo de propriedades os escravizados plantavam cana-de-açúcar no século XVI? Como que era chamada mesmo aquela casa grande, onde moravam os seus proprietários com a família e os escravos ficavam de uma forma bem mais isolada e ali eles plantavam e cultivavam açúcar? Era chamada de... Isso mesmo! C. Qual é o nome do país que dominou o Brasil no século XVI, instalando o governo geral? Quem é mesmo? Quem foram? Qual foi os cidadãos que invadiram o território brasileiro lá por volta de 1500? Então, qual é o nome desse país? Exatamente. D. Qual foi a principal mercadoria que movimentou a economia do Brasil nos séculos XVI e XVII? Foi a produção através da cana-de-açúcar, produzia-se um produto. Qual é o nome dele? Damos por encerrado o nosso 5º capítulo da matéria de História. Na próxima semana, estarei já enviando a vocês o trabalho valendo até 10 pontos para que possam realizá-lo. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.